Olá pessoal, a gente leu nesse Shabbat a Parashá de Kitetse, uma Parashá que a gente costuma ler ela no mês de Elul, chegando perto de Rosh Hashanah, Yom Kippur, e essa Parashá abre falando Kitetse la milchama aluivecha, quando você sai para a guerra, não para uma guerra qualquer, para a guerra, la milchama aluivecha, para o teu inimigo. Qual que é a guerra? Quem é o nosso inimigo principal? Dizem nossos sábios que o nosso principal inimigo é o nosso Yetzer Hara, puxa a gente para fazer o mal. Esse é o maior inimigo do ser humano, que está toda hora colocando pedras no nosso caminho para a gente cair, para a gente desviar da nossa missão. Então, pessoal, eu queria ver com vocês aqui uma coisa muito interessante, uma dica para a gente vencer essa batalha, a gente conhecer nosso inimigo, as suas estratégias. E olha que interessante, tem uma Gemara, uma Masechet Sukkah, na página Nun Bet 52, que ela relata uma coisa muito interessante. Está escrito que no final dos tempos vai ter famílias e famílias vão estar reunidas e elas vão estar num velório e vão estar chorando, tanto os tzadikim, os justos, como os reshaim, os malvados. E uma das opiniões que é o velório de quem? Está escrito que quando o Mashiach vai vir no final dos tempos, uma das pessoas que vai se aposentar e vai terminar a carreira dele é o Yetzer Hara. Porque enquanto a gente está no mundo que tem livre-arbítrio, que a gente pode escolher entre o bem e o mal, a gente precisa de algo que puxa a gente para o mal, a gente tem que escolher fazer o bem, então tem que ter equilíbrio, ter um equilíbrio entre as forças do bem e do mal. Porém, depois que o Mashiach vem, a época da recompensa, no qual não tem mais sentido de ter um Yetzer Hara que puxa a gente para o mal, que o mal vai ser banido de todo o planeta Terra, de todo mundo, então vai ser como se fosse a morte do Yetzer Hara. E nesse momento, como se fosse um velório do Yetzer Hara, os tzadikim vão estar chorando e os reshaim também. Pergunta a Gemara, como pode ser que vão estar chorando? A gente sofreu tanto com o Yetzer Hara toda a nossa vida, foi uma guerra difícil, árdua. Agora a gente tem que comemorar, fazer um lechaim, sem comemorar que o Yetzer Hara faleceu. A gente tem que ficar chorando, triste? Como pode ser? Pessoal, preste atenção, olha que profundo. Antes disso, uma coisa curiosa. Esav, o irmão de Yaakov, que acabou chegando no fundo do poço, acabou num nível espiritual tão baixo, tão impuro, que o anjo da nação de Esav é o próprio Satanás, o Satan e o Yetzer Hara, que na verdade o Satan e o Yetzer Hara é o mesmo anjo. Satanô, sim, o Sarosh Esav é o anjo chamado Yetzer Hara, é o Satan. E Esav morava num lugar chamado Har Seir, a montanha do pelo. Essa tradução literária, Har, montanha, Seir, a gente fala Sear, montanha, pelo, pode ser também Seir de bode. E bom, na verdade tem muitas coisas profundas por trás disso. O próprio diabo, você desenha ele com uma forma de bode, com aqueles chifres igualzinho do bode. Está escrito que em Yom Kippur você jogava o bode expiatório, assim, era como se fosse, o Ramban explica, como se fosse algo, o Satanás ele pega como se fosse algo para ele e para de acusar o povo judeu. Está escrito quando a Torá proíbe fazer idolatria, fala para não fazer mais sacrifícios para os bodes, como se fosse. Então a gente vê que todo esse conceito de Seir tem a ver um pouco com as forças do mal e o Satan e tal. De qualquer forma, voltando para aquela Gemara. Então a Gemara pergunta, o povo está chorando, tem que estar feliz que o Yetzer Hara morreu? Então a Gemara fala que na verdade é um choro diferente, o choro dos justos e os dos malvados. O choro dos tzadikim, dos justos, eles olham para a batalha gigantesca que eles tiveram na vida deles, veem que o Yetzer Hara do tamanho de uma montanha alta, e falam como que a gente conseguiu chegar no topo dessa montanha e vencer essa guerra tão difícil. Então um choro de emoção, assim, falam, uau, a gente suou, mas a gente conseguiu vencer algo muito, muito grande. Por outro lado, os reshaim vão estar chorando e falam, nossa, ele era tão pequeno, o Yetzer Hara era que nem um fio de cabelo, era tão fácil a gente ter vencido ele e a gente não conseguiu ganhar essa batalha. Então, um chora de tristeza e frustração, era tão fácil, a gente não conseguiu. E o tzadikim fala, uau, a gente chegou tão longe, era uma montanha tão grande e mesmo assim a gente venceu, um choro de emoção. Mas a pergunta é, como assim? É um Yetzer Hara diferente?
É fácil ou é difícil? É do tamanho de uma montanha ou é do tamanho de um fio de cabelo? Bom, tem várias explicações para esse trecho do Talmud, mas eu quero dar uma explicação que é a seguinte. Muitas vezes o Yetzer Hara, uma das estratégias dele, quando a gente quer dar um passo, eu quero ver uma pessoa tranquila, eu quero ser uma pessoa 100% honesta, eu quero ser uma pessoa que anda de uma maneira recatada, eu quero ser uma pessoa mais espiritualizada, eu quero estudar mais horas de Torá por dia. Então o Yetzer Hara já mostra pra gente uma montanha. Você vai ter que mudar tudo isso, você tem que mudar seus hábitos e ficar 24 horas cumprindo o Shabbat sem fazer nada, e de repente você vai ter que mudar seu modo de vestir para vestir com mais modestia e de tzniut, ou seja, ele parece algo, uma missão impossível, parece algo muito, muito difícil, uma meta além do nosso alcance, parece uma grande montanha escalar o Monte Everest e a pessoa já acaba desistindo. Qual que é o nosso erro aqui, pessoal? Na verdade, obviamente que a Hashem não espera que da noite para o dia a gente vai dar 1000 passos e lá de baixo chegar no topo de uma montanha da noite para o dia. Se a gente for analisar na real, o que a Hashem quer da gente é sempre o próximo passo, the next step. Você está num certo nível, digamos que a pessoa estuda uma vez por semana, ela tem um momento para estudar 1 hora de Torá por semana. Então se a pessoa fala, olha, meu próximo passo é fazer 2 vezes por semana. 2 vezes, encontrar horário 2 vezes por semana. Não é um passo tão difícil. Não está falando para a pessoa estudar todos os dias, 3 horas por dia e tal, que de 1 hora por semana para 3 horas por dia, um mega passo é mais complexo. 1 vez por semana, vou passar para 2. Pode ser que a segunda vez não seja nem 1 hora, meia hora. Até me acostumar. Esse passo, pessoal, não é uma montanha, é um fio de cabelo. É algo pequeno, é algo simples, é algo que está no meu alcance. Só que, de novo, a estratégia do Yetzer é falar, não, você precisa estudar muitas horas por dia, 8 horas por dia pelo menos. Então você nunca vai conseguir estudar tanto tempo, você tem que trabalhar, não é para você, isso é para pessoas, para Vrihim, pessoas que estudam todo dia, para eruditos da Torá e tal. Não para um cara comum que nem você. Então, entre 8 e 80 ou tudo ou nada, você acaba ficando no máximo com essa tua hora e não dá um passo para frente. Esse é o nosso erro, pessoal. Saber que na verdade é um fio de cabelo só. Dá mais um passo. Sem a pessoa que ela não está acostumada ainda a se vestir com tzniut e tal. Então, coloca uma saia, depois coloca 1 vez por semana, 2 vezes por semana, depois aumenta um pouco o tamanho da manga. Faz um passo para se aproximar de Hashem, no modo como que você se veste, no modo como que você se comporta, ou seja, a pessoa está acostumada a fazer fofocas e falar dos outros e tal. Então ela decide 1 hora do dia, das 9 às 10 da manhã, quando eu chego no trabalho, vou tentar fechar minha boca. Assim, meia hora até que seja por dia. Esse passo, pessoal, não é algo tão difícil, algo fora do nosso alcance. Então aqui, essa é a resposta. O Tzadik, no final das contas, que ele foi vencendo mais uma etapa, o Tzadik nunca para. Hoje o dia ele mais uma conquista, mais uma. Era juntando vários fios de cabelo, você chega no final das contas uma montanha. Ele subiu do nível que ele estava, escalou o Monte Everest e chegou num altíssimo nível espiritual. Mas foi tudo passo a passo. O Rashá, que já viu uma missão impossível, nem saiu do lugar. E por isso que ele está chorando. Então, olha que curioso, justo esse é o nome assim, do lugar onde Esav ele morava, Har Seir, que na verdade o Yetzer tem esses dois lados. Para os tzadikim parecia uma montanha, Har. Para os Reshaim era que nem um fio de cabelo. E na verdade essa é a estratégia dele, mostrar que é algo inalcançável e no final das contas é algo que está no teu alcance. É só você, que nem está escrito na Parashá, Tetzela Milchama, sai para a guerra, vence a tua batalha diária, que é algo fácil de você atingir essa meta e se Deus quiser você vai chegar bem longe. Então peguem essa dica, pessoal, para o mês de Elul, comecem pequenos passos, você vê que mesmo uma trilha de 1000 milhas, você dando o primeiro passo, você chega lá no final. Até a próxima.